Que nós já acertamos aí com a escrivã de Estância Velha para ela ficar com o segundo cartório aqui. Eu digo, para mim é diferente. Aí, uma semana, 2 semanas mais ou menos, eu já estava em Canoas. Fiquei em Canoas de 75 até 77, 76, não, até julho de 76. Aí mandaram instalar o Fórum de Nova Petrópolis e depois minha irmã faleceu naquele ano, de 77, 17 e 24 de março. Ela adoeceu, deu um derrame, né? 17 de março, dia 24 ela faleceu, aí eu pedi uma licença, fui lá para baixo e o Paulo ia se formar em agronomia, queria plantar maçã, aí eu vim para cá desbravar essas terras aí para ver o que a gente fazia. A gente plantou batata e outras coisas. Porque eu me especializei em zootecnia veterinária. Trabalhei na agricultura, conheço a agricultura. Né? Então a questão da família, o mais importante, que se quer chegar a esse bate-papo, é isso aí. Agora, eu moro aqui e estou fazendo algum empreendimento, vamos ver aí, estou fazendo movimentação, estou fazendo uma água aí para ter essa água aí de graça depois. Né? Eu já tinha uma água por sifão, né? E aí eu fiz um levantamento de nível e agora estou enterrando canos aqui para fazer isso aqui. Então, da parte da minha família, é isso aí. Meu sogro era natural de Galópolis, isso aí parece que a Nadir já falou, né? Os pais dela, né? Sim. E é importante que eu conhecia a Nadir, a Nadir trabalhava na prefeitura, porque a luz elétrica era cobrada na prefeitura, era manipulada lá pela prefeitura. Depois, quando se estabeleceu a antiga Comissão Estadual de Energia Elétrica, que a CEE existe até hoje, né, que hoje é Companhia Estadual de Energia Elétrica, encampou todos os funcionários, aonde a Nadir foi encampada também. Eu não sei se ela falou isso. Falou, né? Uhum. Inclusive eles achavam que ela era homem. Porque certo, se ela não lembrou disso aí. Não. Porque o nome dela é mais acentuado para homem, né? Nadir Mariana Orlandi Rei, Nadir Mariana Orlandi Mariotti. Ela era viúva, né? Então eles não cogitaram no estado civil dela ou qualquer coisa. Encamparam e ela ficou. Então eles vieram descobrir quando ela entrou com um pedido para modificar o nome dela. Mas aí não é de frente, não podia botar ela mais para a rua. Sim. Porque ela já estava com estabilidade dentro da CE. E aí estava sendo mantido o regime do estatutário, né? Que não podia ser demitido. Qual é a razão? Discriminação, feria o preceito constitucional, que era o artigo 141 da Constituição daquela época, né? Que hoje é o artigo 5º, né? Da Constituição de 5 de outubro de 1978. Né? De outubro de 78, 5 de outubro de 78. De 84, aliás. Não, 5 de outubro de 1988. Mas então a Nadir ficou trabalhando, se aposentou na CE e criamos filhos, depois não deu mais certo, né? O nosso casamento. Mas nós nos damos bem, estou bem com ela, com todos, sempre a gente tem tido um bom relacionamento. E essa aí é a vida, o que eu posso dizer da situação da minha existência. Não sei se eu teria alguma coisa a mais a acrescentar, né? O meu pai tinha mais irmãos, que era o Manuel da Silva Reis, chamado Manequinho. O meu pai também, ele tinha um apelido, era Pedrico. Eles conheciam por Pedrico. Né? O Pedrico, ele era o conselheiro da família, meu pai. Meu pai é que aconselhava todos os irmãos. Meu pai foi o primeiro a vir para cá. E há um livro aí escrito por uma pessoa que não é daqui até, e
esse indivíduo diz o seguinte, esse cidadão diz o seguinte, que o primeiro rei que vir para cá foi o Honório, que era irmão do meu pai, o pai da Edda. Não foi o Honório veio depois. Falecido Gandinho Maria me contou a história, ele já era velhinho, isso em 1945, ele já estava com lá dentro dos 90 anos, por aí, mas era bem lúcido. Ele ia me visitar em casa, conversava. E ele me disse, até quando meu pai desceu, que estava doente, né, antes de ir para Taquara, e o seu Candinho soube disso, veio aí. O seu Candinho era um comprador, era um empreiteiro na serrarias do Luiz Sério, que era aqui na Tiririca. E o seu Candinho foi fazer uma visita de cortesia ao meu pai, que ia descer a Taquara. E ele então disse, olha, o Candinho, eu não devo nada para ninguém. Tá? Aliás, eu tenho algum dinheiro na rua só, daqui do comércio, porque tinha uma casa comercial. E eu vou lá para baixo, não sei se volto ou se não volto. Mas está tranquilo, porque pelo menos não deixo dívida para ninguém. Estou bem. E o seu Candinho me contou a história do meu pai. Meu pai veio e trabalhou, deu duro na serraria, com o falecido Candinho Maria. Trabalhou sempre de arrastador, com bois, assim, naquela época. Né? E meu pai também trabalhou nesse serviço de fazer toradas. E meu pai fazia mais, serrava, era serrador, né? É que a armação cheia era a serraria que eles colocavam mais quando tinha bastante água, porque era movida a água. Então eles colocavam mais serras, né? Para serrar mais, saíam mais tábuas numa torada. E naquela época toradas eram aí de 80, 90, de 1 metro, né? A tábua de montão. E foi aí que meu pai ganhou dinheiro. Depois a companhia florestal, também houve problema com a companhia florestal. E aí foi que meu pai também assumiu uma parte de serrar por tarefa, né? Fazer por tarefa, porque a serraria parece que eles não estavam muito bem de finanças na época. E isso veio me confirmar o seu Oscar Rê, que o Oscar Rê também ficou rico naquela época, porque ele trabalhava como comprador da companhia florestal, e eles exportavam para a Inglaterra a madeira. E foi aí que meu pai entrou com esse negócio aqui e ganhou muito dinheiro e pôde comprar essas propriedades todas que tem aí. E ele tinha uma coisa, primeiro a honestidade, depois os outros. Isso aí eu sempre passei para os meus filhos. Porque se a gente veio aqui no mundo, se não é para ser honesto, se nós não sabemos de onde é que a gente veio, né, como é que o sujeito vai daqui para diante, né? Para onde é que vai, o que é que vai ser? Né? É que uma das relíquias que o homem tem é ser honesto, ser sincero, ter mais amigos do que inimigos, inimigo nenhum. Né? Isso o cara tem que riscar do calendário. Há uma frase muito importante da Madre Teresa de Calcutá. Ela diz, você fica julgando as pessoas e perde o tempo para amá-las. Então isso é uma frase muito importante, que se tem tantos exemplos de vida, e que é tão importante para nós e para a gente viver. E eu me sinto satisfeito por ver meus filhos todos bem encaminhados. E isso para mim já é um grande prêmio. Eu nunca pedi emprego para ninguém, me ofereceram, eu fui nomeado oficial de justiça, eu não pedi. Viram pelas minhas qualidades, graças a Deus, porque eu comecei a fazer inventário, comecei a me mexer, e eu não sou aquele que deixa para amanhã, para depois. Eu atrasei um pouco nessa entrevista aí, porque eu tinha compromissos muito, como eu tenho ainda agora. Pode ver aí o que eu estou fazendo. Então, ontem à noite eu estava conversando com a Elaine disse, olha pai, estou trabalhando, era 10h30 da noite. Dizer, agora eu parei lá no Instituto, que ela tem o Instituto de Cabeleireira lá, parei no Instituto, estou aqui fazendo um buquê de flor e
pauzinho e tal, não sei o que, para vender, porque há muita... O pessoal quer, né, isso aí, e o Thiago tem, o filho dela tem aquele negócio lá. Isso é muito importante. Então eu disse a ela uma coisa, disse, olha, um dia quando eu morrer, se eu morrer trabalhando, porque eu morrer é certo que eu vou morrer, mas se eu morrer trabalhando, pode dizer que eu morrer feliz. Porque é uma coisa importante, é o homem poder trabalhar, poder progredir. Eu tive muito mal, tive 36 dias de estado de coma, e eles me contaram a história. Aí tem histórias que daria para escrever, livros, e conversar muito até, né? Andei em Roma, conheço os fundos de Roma, ali, atrás lá da casa do Papa, né? Os jardins ali, isso tudo acho que nesses 36 dias, né? Andei por lugares, conheci gente diferente, coisa importante, pessoa, acho que nunca me lembro de ter sentido dor fora do estado de lucidez, como estou agora, né? Felizmente agora estou me recuperando, ainda não estou totalmente recuperado, mas já me sinto bem porque posso trabalhar, né? E é um pouco incômodo, porque eu uso uma cinta sempre, isso é um pouco incômodo para a gente. Mas isso tudo são coisas que a gente passa. Eu, quando fui para o colégio lá também, em 22 de agosto de 1938, fui operado, tive uma operação muito melindrosa, um apêndice supurado, arrebentada, né? Fui desenganado pelos médicos. Depois de ter escapado daquela, o médico me disse, os médicos me disseram lá, o doutor Damasceno Ferreira, disse, olha, você, de 1000 casos escapa um. Diga lastima por aqueles que eu morreram, porque eu estou aqui. E eu acho que eu devo te fazer alguma coisa de bem. E me sinto muito responsável, porque talvez algum daqueles que morreram tivesse mais qualidade do que eu. Esse é o meu pensamento. Quanto à minha família, é isso aí. Eles são tudo ali de São Sebastião do Caí, né? E a minha avó materna, a Chiquita, a Francisca, ela veio menina da Alemanha. Ela é alemã, né? Era alemã. E o meu avô era italiano, lá de Gênova, Massa Carraro, a cidade de Massa Carraro, na Gênova, na cidade do mármore. E então essa aí é a minha antecedência. Parece que, segundo eu tinha dito uma história aí, na década de 60 tinha o Arquimedes Fortini, acho que tu não chegou a conhecer, eu pessoalmente não conheci, mas por fotografia no jornal, no Correio do Povo, ele escrevia um editorial, sempre um caderno especial, dos vultos da época, nacionais da época, no Rio Grande do Sul, do Rio Grandense, porque ainda estava quente aquele sangue do Bento Gonçalves da Cita, da Revolução Farroupilha, né? Durou 10 anos aquilo lá. E então ele contava disso aí, esses fatos, do Sepete Araju, e onde ele relatava um fato daquele caderno, a primeira força do exército português que veio aqui para o Rio Grande do Sul em 1772, comandada pelo general Edmundo Reis. E esse Edmundo Reis teria deixado 14 filhos aqui. Quando ele voltou a Portugal, regressou a Portugal, ele deixou 14 filhos. Ele se estabeleceu no Rio dos Sinos, ali. O segundo que o Fortini escreveu. Se estabeleceu nos Sinos, ficou ali no Rio dos Sinos um determinado tempo, que eu não me recordo aqui. Aí passou para Montenegro,
De Montenegro foi para Santa Maria, depois de Santa Maria que ele foi embora. Mas os filhos ficaram aqui. E existem muitos reis espalhados por aí. Eu acho que aí veio um ramo da minha descendência, né? Dessa gente militar, né? Porque quando eu fui servir no Exército, em 45, em março de 45, eu encontrei alguns reis lá no Exército que eram meus parentes, mas eram já entrosados com a família Salgado, entendeu? Eram casados com outras, quer dizer, e reis também. Tem muitos reis, tem em São Paulo, tem a prima, tem a Dozolina, tem uma outra filha do falecido Aristides Reis, né? Aí está a parte dos meus pais. Minha mãe faleceu muito jovem, né? Com 32 anos. Eu era muito apegado a ela, porque eu não tive nunca o apego do pai, né? E eu não sei como é que eu até vou ser criado assim, sem aquele amor do pai, né? Ele sente falta. Né? Eu tenho até, não sei se dá para focalizar. Sim, sim. Se o senhor quiser mostrar alguma coisa aí, seu Chico, vamos lá. Ela aqui na parede. Eu tiro ou focalizo aqui? Pode deixar aí que nós vamos ver se Aqui, conseguimos ó. pegar ali. Que foi esse ali. Tá. Essa é a minha mãe. A Antoninha, Maria Antônia Bonini Reis. Chamava de Antoninha. Essa fotografia foi tirada quando recentemente, logo depois ela faleceu. Logo depois faleceu. Bonita ela, né, seu Francisco? É, era bem jovem. Minha mãe. Isso foi a Fabiola que mandou fazer. Uhum. Aqui mais uma vez ela. Aham. Bem jovem, bem bonita. É. O senhor quer nos mostrar mais alguma coisa? Ou... Olha, eu não tenho grande coisa. Minha casa é muito simples, né? Um pouquinho da casa aqui. É, não tem quase nada para mostrar aqui, a parte da cozinha e da varanda. Uhum. Aqui é o meu quarto, mas esse Aqui. é é simples, viu? Uhum. Eu tinha uma cama de casal aqui, mas porque o quarto era completo com a cama de casal. Mas a gente sujava a roupa de cama de casal, então botei uma cama de solteiro. Já faz economia. Tem Né? televisão aqui, tem telefone ali, tem outro telefone comum aqui também. Né? Tem o nosso amigão Aí no tá aparelho nosso lá. amigão, inseparável. Isso aí. Tem Sem ele não dá. a Bíblia aqui também. Uhum. Sempre a gente tira uma pestana, vê alguma coisa. Né? Isso. Então, é isso aí. Isso aí. Aqui, ó, vamos ver uma vista aqui dessa janela aqui. Tem uma vista aqui, né? Fora. A parte do campo aqui. Vista bonita, É. lugar bonito, gostoso. É. Um dia bonito também, né? É bonito. É. E tem essa aqui. Bom, aqui eles estão vendo o filme. Tá. Deixa eles à vontade. É. Bom, se quiser tirar uma vistinha de fora. Uhum. Seu Chico, eu queria lhe perguntar uma coisa. Quando o início aqui da cidade, aqui, o senhor acompanhou aqui o início, quando começou Sim. como é que era isso aqui? Como é que era Canela? Como é que era Gramado aqui? Como é que eram os lugares aí? Canela, que eu me lembro. Canela foi edificada em cima de um banhado, né? O intendente aqui era Henrique Muxfeld. Tem até no túmulo dele a fotografia dele com aquele relógio no bolso do colete ainda, né? Uhum. É aquele tipo que está ali. Né? O semelhante a ele era o Bertoldo Optis. Conheceu o Bertoldo Optis? Sim. É semelhante ao Muxfeld. Uhum.
era um pouco mais atrapalhado que o Bertoldo. Mas ele era um homem sério, se tinha na conta de um homem muito sério. Tanto é que mereceu confiança de ser guindado a esse cargo, né, de subintendente. Era subintendente, porque o intendente era lá, que era o delegado, na época era o intendente, né? O intendente era em Taquara. E ele era subintendente de Canela. Como era o subintendente também, o outro, em Gramado, que era o Major de Colete. É o nome da praça lá. É, mas a história lá do... E Canela era uma parte de Gramado. Eu sou registrado em Gramado. Eu vi o meu registro livre e assinatura do meu pai, lá em Gramado. Compareceu, o escrivão que me registrou foi o Oscar Fisch, escrivão provisório, porque naquela época, era a época de Revolução, em 1923. E o escrivão João Leopoldo Lide estava homiciado lá por Três Coroas, fugiu daí, né? De Gramado, que naquela época era um bang-bang, matava a gente aí facilmente, como acontece no Nordeste hoje. E nessa situação caudilhesca, ficou então como escrivão provisório o seu Oscar Fisch, foi ele que me registrou. E o registro consta. Compareceu Pedro da Silva Reis e declarou ter nascido no lugar denominado, chamado, conhecido por Canela, uma criança do sexo masculino, ao qual deu o nome de Francisco Vicínio da Silva Reis. Está escrito ainda no livro. Então, posteriormente foi criado o município de Canela. O município de Canela, ele foi... o distrito de Canela teria sido criado, não me recordo bem a data agora, mas o município foi em 28 de dezembro, se não me falha a memória, de 1944. E o termo da justiça foi empossado em janeiro de 45, é o doutor Joaquim Simões Patisquelli, então juiz municipal. Ele era, certos processos eram de competência do juiz municipal. Então, esses processos mais de competência do juiz municipal, era ele que fazia essa competência dele, né? Ele processava e julgava. E alguns outros processos ele preparava, fazia o processo e ia para o juiz fazer o julgamento. Na época, o juiz de direito era o Aristido Bueira, doutor Aristido Bueira, baixinho, que ali vinha terça e sexta. Então a gente, todas as terças e sextas, à tarde, ia esperar eles no trem, lá na estação. Como é que era andar no trem, seu Chico? Como é que era andar no trem, atrapalhando um pouquinho seu raciocínio aí? Bom. Era gostoso? Era bom, bem tranquilo. Não é esse lufa-lufa de hoje, né? Deixa, não me pega, eu quero escapar, eu quero ir, quero voltar, né? É assim, o negócio hoje é perigoso a gente andar aí. Tem muita gente que tem medo de andar de avião. Pois olha, o trem, apesar dos poucos, pode ver, são poucos os desastres que dão. Uhum. Porque o trem, o cara tem medo dele, né? Aquela ferragem toda, o cara respeita, né? Algum acidente dá por imprudência deles aqui, da administração. Mas era romântico aquilo. Romântico, muito gostoso de andar, né? Assim, gostoso. Bem, andar macio, junto à natureza, sem muito barulho. Mas era uma vista espetacular, uma coisa... Tinha coisa melhor. E depois eles serviam cerveja, né? Serviam bebidas ali, tinha um buffet, né? Serviam, mas era quente, não era... O negócio era meio gelado à força dele. Uhum. E então a gente tinha os bancos, acho que esses vagões que tem aí, acho que pode, né? Vira o banco inteiro, é para 2 pessoas, né? Eu creio que sim. Dá para virar ele para lá e as pessoas ficarem, por exemplo, 4 pessoas, 2 aqui nessa posição de ir, 2 viajando de costa. Uhum, né? Em 4. E aí tem uma mesinha, um
quase que a gente levantava, né? Com a molinha embaixo ali, fechava aquilo ali, trancava. E ali a gente colocava os copos para tomar uma gasosa na época. Hoje fala em gasosa, o cara que você quer me gozar, né? Mas era gasosa e o Guaraná, que vinha em pequenas garrafas, né? E tinha cerveja que vinha nessas garrafas tradicionais, que vem até hoje. Né? A cerveja na época era Continental. A gasosa também, a outra também. Depois veio a Brahma, né? E também tinha. Agora com esses outros espécies de refrigerante que vem em litro, está vindo em plástico, né? Então já mudou. Mas Canela, aquilo ali é sentado no banhado. Isso para descrever bem Canela, assim, que ele era. Por exemplo, o fórum, aqui em Canela, ele foi instalado aonde hoje tem a relojaria Aliança. Ali era o fórum. Ali era o fórum. Ali é do Paulo. Sim, sim. Ali era o fórum, que é do Piva. Lá. E o Piva tinha uma casa comercial que foi demolida e depois construída, aonde o teu pai, que era a princesa dos móveis ali, né? Uhum. Ali o Piva tinha uma casa de negócio, tinha comprado estrada. Posteriormente foi que o Piva construiu aquele outro prédio lá na frente, ao lado ali, né? E eu estou um pouco em dúvida ali agora. A parte do fórum, eu não estou. Parece que é aquela ali. Na parte. Porque aquilo ali tudo é do Piva, né? Era do Piva aquilo ali. E ali era o fórum. Dali o fórum mudou para aquele prédio de madeira que tem hoje ainda, ao lado do Café Rex, aqui do Dona Carlinda. Uhum. Dali da Dona Carlinda foi para cima em cima da rodoviária ali. Mas foi em 1956. E depois dali de cima que foi lá para aquela esquina lá, onde tem hoje a imobiliária ali, né? Sim, ali bem na praça ali, né? Ali na praça. Que era do seu Adir Silva. Do Adir, o Adir terminou comprando, aquele era do banco, né? Uhum. Por indenização. Banco industrial, comercial. Isso. Dali, então, é que ele veio para o prédio onde atualmente é do fórum, lá da prefeitura. O primeiro juiz da comarca aqui foi o doutor Ernesto Nelson Dornelles, primeiro juiz de direito. Que a comarca foi instalada, foi em 51, a comarca, porque ela era termo, até aí era termo só, de Taquara, né? De 45 até 50, 51. Foi em 51 que ela foi instalada, a comarca. O doutor Joaquim Simões Pasquiel teve anos aqui, teve de 45 até mais ou menos 50, até um pouco antes de nós mudar para lá, 54 por aí, ele ficou aqui. Aí ele foi para Porto Alegre. E aí mudaram vários juízes, né? Depois eu saí daqui, eu fiz concurso em 58. Em 14 de abril de 58, eu assumi em Gramado. Eu fiz um concurso em Lajeado, da escrivão do Civil de Crime, Júri de Execuções Criminais, e tirei o segundo lugar lá. Mas o primeiro lugar era um curso que não era regional, né, como é agora. Né? Faz regional e tem a duração de 2 anos, então você pode assumir, né? É aproveitado. Né? E ela era um concurso feito só para aquele cargo. Então lá nasciam 16 candidatos, mais ou menos. Tinha advogados, outros. Eu consegui segundo lugar. E comigo tirou o segundo lugar o Dario Vacari. E eles deram o primeiro lugar para o outro cara lá, Lajeado ainda, porque eles deram um privilégio para ele lá.
Lá houve uma rosca lá, porque o cara já trabalhava há 12 anos como ajudante, que era o Larry Pereira Fluke. Porque teve um tema lá que foi discutido e eles deram esse tema para eles lá e achavam que não estava certo e que ela dizia que o réu tinha que ser intimado pessoalmente e tinha que ser requisitado na justiça e ser intimado pessoalmente pelo escrivão. E eles diziam que não, e ele disse que não. Quer dizer, o cara não era para ter tirado o primeiro lugar, eles deram o primeiro lugar para ele, o cara. Favorecimento. Fala com o Dario para ver uma coisa disso. Nós tiramos o segundo lugar, ele e o Dario Vacari. Dario é meio safado, meio capotismo. Em Gramado, eu trabalhei aqui comecei como oficial de justiça em 23 de maio de 1946. E trabalhei até o dia 14 de abril, dia 13 de abril de 1958. Em 1958, dia 14 de abril, eu assumi em Gramado. E em Gramado, como escrivão de Gramado, eu substituí muitas vezes o escrivão de Canelo, de Weber, né? Até por 4 meses, fiquei substituído por doença, ele e o outro, o Adair Selma, que era importante. Então eu vinha de Gramado, vim aqui atender. E eu fui designado para atender o registro de imóveis, o registro de imóveis, títulos, documentos e o processo civil das pessoas jurídicas de Gramado em quase 8 anos. Foi aí que eu empreguei os meus filhos. Trabalharam comigo a Elaine, o Pedro, o Paulo, o Rafael. O Rafael também depois foi trabalhar no tabelionato. Já está bem fácil trabalhar lá. E aí contaminou, né? Só a Fabiola que não e a Elaine, que trabalhava comigo, que não ficaram contaminados com o negócio da justiça. Os outros fizeram direito, tanto é que o Pedro é advogado, o